Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos trabalhar um pouquinho mais com Scratch. Agora nós vamos desenvolver uma atividade, vamos criar um jogo e nós vamos definir o escopo, as condições de vitória desse jogo. E esse jogo que a gente vai desenvolver com uma atividade para explorar um pouco mais o Scratch, nós vamos usar ele como base para a construção de um jogo educacional, usando parte desses elementos que nós vamos estar vendo agora, tá bom? Então, o propósito agora é a criação de um jogo que é um labirinto. Então, nós vamos ter um personagem, nós vamos ter, que vai ser o nosso ator principal, nós vamos ter um segundo ator, que vai ser um ator que vai ser responsável, vai ser o objeto de exploração desse labirinto, tá? E vamos ter aí algumas regrinhas para definir as nossas condições de vitória. Vamos lá ver o que vai ser feito então. Bom, o jogo previsto então é a construção desse labirinto, onde a gente tem o personagem principal, que é esse besourrinho aqui, essa baratinha, e ela se movimenta pelo labirinto com o objetivo de capturar esse objeto aqui, essa bolinha amarela, tá? A cada vez que eu capturar uma bolinha dessa, eu marco o ponto, eu tenho 60 segundos para poder percorrer todo esse cenário e capturar o máximo de bolinhas que for possível. Qual é a condição de vitória? A condição de vitória é, o meu personagem conseguiu capturar pelo menos uma bolinha, ele venceu. Se o meu personagem, ao acabar o tempo, o meu personagem não capturou nenhuma bolinha, ele perdeu. Basicamente é essa a condição de vitória que nós definimos para o jogo. Então a gente vai fazer todo esse processo de desenvolvimento. Dá para a gente usar imagens do próprio Scratch, e dá para nós fazermos uso também de imagens específicas que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, por exemplo, o cenário aqui do labirinto, a bolinha. Enfim, a gente vai tentar fazer uso desses recursos. Eu vou disponibilizar para vocês as bibliotecas e a gente importa essas bibliotecas dentro do Scratch. Vou mostrar para vocês como é possível fazer isso. Bom, então vamos lá. Para poder... O primeiro passo para a gente poder desenvolver isso, eu vou compartilhar com vocês essas imagens aqui, tá? Eu vou colocar o link aqui na tela para que vocês possam fazer o download dela, mas basicamente que a gente vai usar essa imagem só, que é a imagem do labirinto, tá? Estou passando o endereço para vocês poderem baixar. Bom, então o que nós vamos ver aqui? A gente, nessa primeira etapa do nosso processo de desenvolvimento, nós vamos ver como é possível definir o cenário, nós vamos definir os personagens, alguns sons que a gente vai fazer durante o jogo, que vai permitir com que o jogo tenha aí um efeito um pouco mais agradável, definir as regras de movimentação dos personagens e a condição de vitória que eu já disse para vocês, que a vitória vai ser quando o meu personagem capturou pelo menos uma bolinha durante todo o cenário antes de acabar o tempo, tá? Então, já tendo as imagens que eu apresentei para vocês, nós vamos carregar aqui. Eu abri o Scratch agora, nós temos um projeto novo. A primeira ação que eu vou fazer é excluir o personagem aqui que ele inseriu. E eu vou carregar o meu personagem, aliás, o meu labirinto. Então, onde eu salvei minhas imagens, eu procuro aqui no meu computador, tá? No meu caso está aqui em arquivos Scratch, imagens, e eu vou carregar o labirinto. Ao fazer isso, ele importa o labirinto para o meu jogo, a gente está visualizando ele aqui. Vou acrescentar também dois personagens, então nós vamos acrescentar a bola e a baratinha. Então vamos começar pela barata, eu vou clicar nela aqui, ó. A gente percebe que ela ficou bem desproporcional ao meu labirinto, então eu venho na opção aqui, tamanho, e eu reduzo ela em 50%, vamos ver como é que fica. Ainda não está bom, vou reduzir para 30%. Tá. Aparentemente ficou bom. Parece que ela cabe aqui. Qual é a preocupação que eu tenho que ter? Eu não posso deixar com que a barata enrosque aqui em algum lugar. Então a gente vai ter que percorrer todo o cenário aqui e ver se ela vai passar por todos os cantos do meu labirinto sem que ela fique presa. Se ficar presa, eu tenho que reduzir um pouco mais a imagem, tá? Mas a princípio ela vai ficar aqui. Vamos pôr ela aqui em cima. E eu vou acrescentar o segundo personagem, que é a bola, essa bola amarela aqui. Também vou reduzir o tamanho dela, vou colocar 40. Eu acho que aí ela fica num tamanho proporcional à barata aqui, ó. Beleza, tá ótimo. Então vou colocar ela aqui em algum lugar na minha tela. Então com isso, nós acrescentamos os dois personagens, tá?
personagem principal, que é a barata, e o segundo personagem, que é a bolinha, que a minha baratinha precisa capturar. Barata, besouro, enfim, vocês escolhem o nome que vocês queiram dar para ele. Bom, só para fazer, vou acrescentar um cenário aqui, mais um cenário aqui, só para poder ilustrar uma situação e explicar para vocês novamente. Coloquei esse cenário aqui só para poder lembrá-los que toda movimentação do nosso personagem vai trabalhar com os conceitos do plano cartesiano, ou seja, movimentação de x e y, e quando eu altero x e y, eu movimento. Então, se a gente observar aqui, ó, o meu personagem está em menos 35, menos 52. Se eu movimentar ele aqui para o centro, ó, menos 1, menos 4. Então, quanto mais eu desço, o meu y vai se tornando negativo, e quanto mais eu subo, o y positivo. O x, se eu movimentar para a esquerda, é mais negativo, se eu movimentar para a direita, é mais positivo. Essa informação é extremamente importante porque é assim que a gente vai delimitar e vai determinar a movimentação do nosso personagem. Feita essa consideração, eu acho que ele substituiu o palco ao invés de inserir um outro. Deixa eu só verificar aqui. Ele substituiu o palco. Então, vou inserir de novo. Opa, vou carregar de novo o cenário. Minto, na verdade os cenários estão todos aqui. Então eu vou remover esse cenário do grid, vou remover esse último e vou remover o primeiro também, que não me interessa, só me interessa esse primeiro cenário aqui, que é o que a gente está movimentando, tá? Então vamos voltar para o código, para a opção código, vou aumentar aqui para melhorar a legibilidade da nossa baratinha aqui, ó, posicionar ela aqui de novo, e vamos lá. Bom, então tendo essa consideração, a gente vai garantir a movimentação do nosso personagem. Como? Então, primeira coisa que eu preciso ter em mente aqui, ó, como eu vou movimentar o meu personagem. Então, a gente pode movimentar esse personagem usando as teclas, essas setinhas que nós temos no teclado, tá? Seta para cima, para baixo, esquerda e direita. Então, a gente pode definir a programação da movimentação do personagem usando isso. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui a partir de um controle. Ó, lembrando, eu estou com o Beetle selecionado aqui, ó, tá? O nosso personagem principal. Então, desculpa, eu falei controle, mas é eventos, tá? Nós vamos em eventos e eu vou puxar a opção aqui, ó. Quando a tecla, no caso aqui ele está falando, quando a tecla espaço, mas não é a tecla espaço que eu quero. Eu quero quando a seta da direita for pressionada. Bom, quando a seta da direita for pressionada, eu quero fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu personagem aponte o nariz, ou aponte aqui a sua face, vamos dizer assim, para a direita. Então, eu vou falar para assim, aponte para a direção. Se eu clicar aqui, ó, ele mostra para mim. Essa setinha diz para mim qual é a posição que ele estará apontando. Então, no caso aqui, ele está apontando para a direita. Se eu fizer assim, ó, ele vai apontar para baixo. Mas vamos deixar aqui ele apontando para a direita mesmo. Beleza. Fez isso, ok. Aí, eu vou falar para ele o seguinte, eu vou falar para ele se movimentar, já que é na direita, ele vai movimentar no eixo X. Então, eu vou falar para ele assim, ó, adicione 5 ao eixo X. Tá? Beleza. Vou fazer isso também para a esquerda, só para a gente poder movimentar o nosso personagem direita e esquerda. Não vou construir os 4 movimentos, porque a gente vai ter que alterar ainda esse procedimento, mas fica aí para a gente poder entender, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar, de novo, o evento, quando a tecla, ao invés de espaço, vou colocar a tecla seta para a esquerda. For pressionada, eu vou dizer para ele o seguinte, aponte para a direção tal. Então, no caso aqui, ó, qual é a direção que eu quero? Eu quero que ele aponte para o outro lado, menos 90. Então, ele vai apontar menos 90. E
para o x, ele vai adicionar, adicione menos 5x a x. Então, ele vai se movimentar à esquerda. Será que isso aqui funciona? Vamos ver. Ó. Eu vou maximizar aqui para a gente poder visualizar. Então, quando eu clicar a tecla para direita, meu personagem anda, ó, tá vendo? Até chegar ao final aqui. Ó. Se eu apertar para a esquerda, opa, para a esquerda aqui, ó, ele se movimenta também. Bom, beleza. A primeira coisa que vocês podem estar se perguntando é, mas ele ultrapassou todos os limites ou a barreira ali do labirinto, quer dizer, ele ultrapassou os limites, ele passou por cima. Sim, porque, na verdade, eu ainda não previ ou eu ainda não fiz o tratamento dessa condição. Então, eu vou fazer esse tratamento aqui. Ó. Como é que eu faço isso? Vou fazer isso só para o movimento da direita, por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma condição, um controle, que se o meu personagem ele encontrar um sensor, qual é o sensor aqui? Ó? Vou fazer um sensor de cor. Ó. Então, quando o meu personagem tocar em uma cor, qual cor? Eu posso clicar aqui, ó, e falar para ele assim, ó, captura a cor. E aí o movimento, ó, a cor que eu quero é o preto. Ó. Então, quando ele tocar na cor preta, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ele voltar 5, ao invés de 5 para frente. Então, eu vou pegar aqui, ó, movimento, adicione menos 5 a x. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Se eu apertar a tecla, vou pegar aqui, ó, vou deixar ele preso aqui. Vou pegar meu personagem, vou movimentar ele aqui, ó, deixar ele aqui. Então, eu só fiz a tratativa se for para a direita, se for para a esquerda eu não tratei, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Se eu apertar para a direita, ó, estou apertando para a direita, ele não vai. Se eu apertar para a esquerda, ele vai. Se eu apertar para a direita, ó, chegou aqui, ele não vai mais. Então, eu fiz uma condição que bloqueia o movimento do meu personagem e não o deixa mais ultrapassar o limite do meu labirinto, que são as bordas pretas, aí as bordas em negrito. Bom, se eu conseguir dar essa tratativa aí para o meu personagem, de não passar para a direita, mas para a esquerda ele passa, eu consigo fazer então isso para o outro aqui. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, quando a seta da esquerda for pressionada, eu vou clicar nesse C aqui, ó, vou separar ele daqui um pouquinho, dar um Ctrl C, Ctrl V. Ó. Colei ele aqui embaixo. Então, se for para a esquerda, ele adiciona 5. Beleza. Então, eu dei a tratativa aqui do jeito que eu gostaria. Tá. E se for seta para cima e para baixo? Então, eu vou diminuir aqui um pouco a área, para a gente ficar com uma área maior aqui no código, tá? Eu vou copiar essa estrutura aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Copiei, ó. Então, seta para a direita, seta para a esquerda. Agora eu quero seta para cima. Então, quando a seta for para cima, a minha direção ele vai apontar para cima. Então, meu personagem vai virar para cima, beleza. E eu vou adicionar aqui, ó, não é X, é Y. Então, eu vou pegar aqui, ó, adicione 5 a Y. 5 positivo, porque eu estou subindo. Se não, adicione menos 5 a Y, porque daí ele chegou encostou na borda preta, ele para e não deixa o personagem mais subir. Ele tenta subir e volta, e fica nesse processo ali. Beleza. Vou copiar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V. Se a seta for para baixo, aponte para a direção para baixo e adicione menos 5 a Y, porque eu estou descendo. Se der tudo certo aqui, então vai ser 5 positivo. Tá? Então, se ele tocar na borda preta, eu subo um pouquinho meu personagem. Vamos ver se isso aqui funciona. Ó. Então, agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou movimentar ele para baixo, para cá,
para cá, ó. Tá funcionando, ó. Se eu apertar para cima, ó, ele sobe. Tá. Ó, cheguei a minha personagem aqui que eu deveria capturar, mas eu não fiz a captura, tá? Então, esse processo de movimentação aqui está ok. Com isso, nós concluímos essa nossa primeira fase, aí, a primeira etapa do processo de desenvolvimento, que consistiu de nós inserirmos um cenário, nós criarmos um personagem ou os personagens, posicioná-los na tela e movimentar o personagem principal, respeitando aí os limites do meu cenário. Então isso aqui nós fizemos sem maiores problemas. Então agora a gente vai começar a criar algumas condições para poder fazer o processo, por exemplo, de inicialização do jogo. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar a tratativa aqui na minha opção do cenário. Eu cliquei aqui na opção do cenário e eu vou programar uma condição aqui. Então lembrando novamente, eu cliquei na opção do cenário aqui e eu vou criar a programação prevista para esse cenário. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir na opção evento e o cenário vai ser responsável, quando eu clicar no inicializar aqui, ó, que é a bandeirinha, que é o start aí do nosso jogo, eu vou criar uma mensagem para iniciar o jogo. Então eu vou falar para ele assim, ó, transmita uma mensagem. Essa mensagem que é transmitida, ela consegue afetar todos os personagens do meu jogo, do meu ambiente. E aí, nos personagens que eu julgar que isso é relevante ou que isso é importante, eu trato essa mensagem. Então eu vou criar uma mensagem aqui que eu vou chamar de iniciar jogo. Pronto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando no meu ambiente um mecanismo que, quando eu clicar na bandeirinha, ele vai notificar os meus objetos de tela, os meus personagens, os meus atores, de que alguma coisa pode vir a acontecer. O que é iniciar jogo? Eu ainda não sei, mas a gente vai tratar isso. De que forma? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou na opção da bola, no personagem da bola, que nós não definimos nenhuma funcionalidade, nenhum funcionamento para ela. Tá? E o que eu vou fazer? Eu transmiti uma mensagem de iniciar o jogo. Então eu vou criar aqui, ó, quando eu receber essa mensagem de iniciar jogo, só tem uma mensagem aqui, então quando a bola receber a mensagem de iniciar jogo, ela vai ter que fazer alguma coisa. A minha intenção é que essa bola ela se posicione aleatoriamente. Deixa eu mudar aqui, ó. Vou pôr a barata aqui em cima de novo. A minha intenção é que essa bola se posicione aleatoriamente toda vez que eu clicar na bandeirinha. Então, eu posicionei ela aqui manualmente, mas eu quero que ela fique se movimentando pelo cenário toda vez que eu clicar na bandeirinha. Então, é isso que a gente vai fazer. Essa é a tratativa que eu vou dar. Tá? Cliquei na bola então de novo. Vou diminuir aqui o espaço para a gente ter uma área melhor. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Vá para... Então, quando eu receber a mensagem iniciar jogo, eu vou movimentar o meu personagem dizendo para ele ir para algum lugar. Ó. Vai para X e Y, tal. Beleza. Esse X e esse Y é uma posição na tela. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, vá para 0, 0, tá? Beleza. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se eu clicar aqui, ó, ele posicionou no 0, 0 da tela. Só que se eu clicar de novo, ele vai sempre ficar aqui no 0, 0. Então, não atende da maneira como eu gostaria que atendesse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó, existe um operador que é um operador que gera números aleatórios. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vá para X aleatório e vá para um Y aleatório, eu não sei. Então, qual vai ser o meu X? O meu X é menos 235. De onde eu peguei esse X
menos 235. Voltando aqui de novo, lembra lá do nosso cenário lá do grid, eu tenho de menos 235 a mais 235. Eu tenho de menos 170 a mais 170, se não me falha a memória. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer essa bolinha se posicionar em algum lugar. Eu tenho que ter uma preocupação também aqui, ó. Por quê? Porque eu não quero que a bolinha se posicione aqui, então eu vou limitar esse espaço menor. Eu já fiz as medidas aqui. Se a gente, por exemplo, como é que eu sei qual é o espaço para eu poder limitar isso? É fácil, ó. A gente pode vir aqui, ó, com a bolinha e dizer para ela assim, ó, aqui é o limite, ó. Então 164, vamos por aqui que ele pode subir um pouquinho mais, ó, 170. Tá? E aqui embaixo, ó, menos 174. Não, ficou muito. Vou pôr menos 168, 166. Beleza, aqui ó, é 236, menos 236, né? 235 que foi que eu coloquei. E aqui dá 22. Desculpa, 22 não. Aqui ó, 105, ó. 22 é o Y. Na verdade, eu quero o X. Então, meu X ele vai variar de 235 a 105. Então, é isso que eu vou dizer para ele, assim, ó, de 255 a 105. Beleza. E o meu Y? O meu Y ele vai variar de 166 a menos 166, que é o que vai ser aqui embaixo. Então, é isso que eu vou também tratar aqui, ó. Então, vai ficar de 166 e menos 166. Feito isso, vamos ver o que acontece agora. Toda vez que eu clicar aqui, ó, a bolinha vai se posicionando em locais aleatórios. Pô, ficou bacana isso, porque agora a bolinha vai sair de algum lugar que eu não sei onde vai ser. Então, toda vez que eu iniciar o jogo, essa bolinha vai para algum lugar. Beleza. Só que tem mais uma condição que eu posso tratar aqui. Eu posso tratar o seguinte: toda vez que o personagem encostar nessa bolinha, eu faço ela aparecer em outro lugar. Depois a gente vai fazer a pontuação e tudo mais, mas vamos tratar isso dessa maneira. Então, meu personagem encostou na bolinha, essa bolinha reaparece em algum lugar. Quando isso vai acontecer? Sempre. Todas as vezes que o meu personagem encostar na bolinha, ela se posiciona em outro lugar. Então, sempre que uma determinada condição acontecer, eu vou fazer isso aqui de novo. Ó. Vou dar um Ctrl C aqui, ó, Ctrl V. Então, vou montar aqui de novo. Ó. Tum, tum. Então, sempre que uma determinada condição acontecer, eu vou reposicionar a bolinha na tela. Então, qual é a condição? Então, eu vou ter que ver um sensor. Então, sempre que o personagem que eu estou, quem sou eu? Eu sou a bola. Esse é o personagem que eu estou, a bola. Então, sempre que o personagem que eu estou encostar em alguém, então vamos ver aqui, ó, tocar em quem? Em Beetle, que é o nome desse meu personagem aqui, ó. Eu posso mudar o nome dele e chamar ele de Barata, tá? Barata aqui, ó. Vim aqui em cima, ó. O nome do ator eu edito. Ao editar esse nome, ele automaticamente mudou aqui para Barata também. Tudo bem, tá? Então, sempre que o meu personagem encostar na bolinha, aliás, sempre que a bolinha encostar na barata, estou fazendo um processo inverso, mas tanto faz, barata encostar na bolinha encostar na barata, um vai tocar no outro. Fim de história. A gente reposiciona o objeto na tela. Então, vamos ver como isso ficou, tá? Então, se eu movimentar esse cara para cá, ó, tum, tum. Ah, eu percebi que a bolinha começou a andar sozinha, mas é que meu mouse ficou aqui em cima. Vamos tentar posicionar ele de novo. Aqui, beleza, ficou pertinho. Desce, vira, desce. Estou com um problema no meu teclado aqui, ó. Então as coisas, às vezes, olha lá, pegou. Então às vezes eu movimento aqui e o personagem não vai direito porque está com um mau contato. Mas enfim, isso é só um detalhe.
Vamos vir para cá, ó. Sobe. Descendo. Pegou, posicionou de novo. Então, veja só, é isso que eu pretendia com essa ação. Fazer com que o meu personagem, toda vez que encostar na bolinha, essa bolinha se mova e apareça em algum outro local. Bom, então, beleza. Fiz o processo lá, a bolinha se posiciona. Toda vez que eu clicar aqui, ela se posiciona. Acontece o seguinte, ó, eu gostaria também de, toda vez que eu iniciar o jogo, o meu personagem voltasse para o local de início que eu determinei do jogo, que seria aqui em cima, tá? Então eu sempre quero que cliquei na bandeirinha, eu quero que meu personagem volte para cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar também aqui uma condição. Vou colocar um evento quando eu receber uma determinada mensagem, que é o início de jogo. Ó, quando eu receber o início de jogo, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou determinar qual é a posição inicial. Então, a posição inicial vai ser 60, só para eu trabalhar com o número redondo aqui, ó, 60 com 155. Sempre será essa a posição inicial aqui do meu personagem, tá? Ele vai sempre sair assim e sempre olhando para a direita, tá? Sempre olhando para a direita. Então, como é que eu faço isso? Ó? Eu vou vir na opção movimento e vou dizer para ele assim, ó, quando a barata receber a mensagem de iniciar jogo, ele vai para X 60, Y 155. Ele lê a informação que está aqui, tá? Por isso que eu preenchi aqui antes. E aí eu vou dizer para ele assim, e você vai apontar para a direção 90 graus, que é a saída. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos lá, vou maximizar aqui. Vou clicar. Bom, já está startado. Então vamos ver aqui, ó, movimenta barata. Pegou. Se eu clicar aqui de novo, ó, ela volta para a posição original. Deixa eu trazer mais para perto, ó. Vamos tentar de novo. Então eu tenho que tirar o mouse aqui, porque ele está clicando nesse cara e ele está voltando. Vamos lá, para cá, desce, vem, sobe, volta, desce, vem. Pegou. Se eu clicar aqui de novo, então voltou para a posição inicial, agora ficou fácil, hein? Mas enfim, consegui fazer esse processo então funcionar sem maiores problemas. O que eu posso fazer agora? Eu poderia agora acrescentar um som toda vez que o meu personagem encostar no outro personagem, ou um ator encostar no outro. Então, quando a barata capturar a bolinha, a gente pode acrescentar um som, tá? Como é que eu faço isso? A gente tem o Scratch, ele tem uma biblioteca de sons que nos possibilita associar. Então, por exemplo, vou clicar aqui na bolinha, ó, eu venho na opção som. Ó. Ela já tem um sonzinho pré-definido aqui, ó. Eu posso escolher ou boing ou pop. Então, eu vou fazer o seguinte, toda vez que deixa eu ver se a barata tem som, eu não vi. A barata tem som, deixa eu ver. A barata tem só o pop. Tá. Então eu vou usar o boing para poder fazer o som da bolinha, e a barata, quando ela se movimentar na tela, ela vai fazer o pop. Esses vão ser os dois sons aí que a gente vai estar utilizando. Então, para a gente poder acionar esse som, é sempre que houver uma colisão, um encontro entre a bola e a barata. Eu fiz esse controle aqui dentro da própria bola, tá? Da bolinha amarela aqui. Então o que eu vou fazer? Eu venho na opção som e vou colocar aqui, ó, toque o som, boing, tá? Então dei um stop aqui, vou começar de novo, vou colocar a bolinha mais próxima, senão fica, ah lá, beleza. Então agora eu vou movimentar o personagem.
Toda vez que ele encontrar aqui, encostar. Beleza. Conseguimos então associar o som a esse personagem. Eu não vou colocar o som na movimentação da barata ainda, nem um som de fundo, um fundo musical ainda, porque senão toda vez que a gente for executar vai ficar com essa barulheira aí, a gente vai esperar isso para pôr aí, digamos assim, a cereja do bolo aí. Na hora que tiver tudo implementado, a gente complementa ali com o som de movimentação do personagem e a música de fundo. Tudo bem? Uma coisa que nós não fizemos ainda, que é extremamente importante quando a gente trabalha não com o Scratch, mas com qualquer coisa que envolva computação, é salvar nossos projetos. Então, eu vou vir aqui, vou dar um nome para ele, ó. Vai ser labirinto, barata, bola, labirinto, barata, bola. E eu vou falar para ele aqui, ó, baixar para o seu computador. Então, eu vou escolher um local onde eu quero que isso aqui seja salvo. Então, está em pensamento computacional, nova pasta, atividades, módulo 2. Criei a pasta e aí vou salvar aqui versão 1. Salvar. Beleza. Salvei aí a nossa versão. Então essa segunda fase do processo de desenvolvimento nós vimos como é possível enviar mensagens, tá? Então, do cenário, eu disse para ele transmitir uma mensagem e eu dou uma tratativa específica quando essa mensagem chega para a bola e faço alguma coisa com ela, e dou uma tratativa específica quando a mensagem chega na barata e eu também trato ela de uma maneira específica. Nós vimos como é possível posicionar os objetos aleatoriamente na tela, usando aí os operadores de número aleatório. Nós vimos o processo de toca de objeto, quer dizer, tem um sensor aí que consegue perceber ou ter a percepção de encontro de um objeto com outro. Fizemos uso do comando sempre, que repete uma ação sempre que for necessário. E inserimos o som aí de toque, que é esse toque, o som boing, toda vez que o personagem barata, ou ator barata, encontrar com a personagem bola. Beleza. Próxima fase aqui, a gente vai então fazer a parte do controle de pontuação, controle de tempo, tá? Então vamos ver como é que a gente consegue implementar isso. Bom, então como é que a gente vai fazer isso, tá? Para a gente poder fazer a pontuação, o controle de tempo, eu vou criar duas variáveis aqui, ó. A primeira variável, vou criar aqui, ó, criar variável. Eu vou deixar ela disponível para todos os atores e eu vou dizer que é a pontos. Não, ok. Eu já vou aproveitar aqui, já vou criar uma outra variável que eu vou chamar de tempo. Ok, também. As duas variáveis eu estou deixando visíveis. Se eu tirar essa opção aqui, ó, elas somem. Mas eu vou deixá-las visíveis e vou colocar aqui, ó, pontos e tempo. Então ficaram aí as duas variáveis disponíveis aí para eu poder visualizar. A variável pontos ela é mais fácil de implementar. Por quê? Porque eu já tenho a condição que vai gerar o ponto. Se a bola tocar na barata, eu toco o som, não toco? Então eu venho aqui e eu posso simplesmente acrescentar mais um controle a ela, que é aqui, ó, adicione 1. Ele toca o som, ele adiciona 1 a variável pontos. Ó. Beleza. Está resolvido o problema. Então, toda vez que eu tocar a bolinha, eu faço um ponto. Vamos ver se isso aqui funcionou. Então, eu vou dar um stop. Aqui, beleza, que acho que ficou perto. Vamos ver se ele vai funcionar. O ponto está valendo 0, tá? Então, vamos fazer o teste. Vamos ver se ele vai conseguir pegar aqui. Pegou, olha lá. Ó. Fez um ponto. Aí, agora para pegar o outro, eu vou ter que andar bastante aqui dentro do labirinto. Vou fazer esse percurso aqui para que vocês vejam que ela vai pontuar.
Vai fazer 2 ali. Beleza, tá? Lá, pontos 2. Tá. Aí, uma coisa que é importante é assim, ó. Se eu clicar em iniciar de novo, ó, ele não zerou os pontos. Então, uma coisa que é importante aqui é, quando eu receber iniciar o jogo, o que eu vou falar para ele, ó? Eu vou pôr aqui em cima, ó, adicione 0 a minha variável. Não, adicione não, desculpa. Não é adicione não. É mude. Mude minha variável para 0. Mude a minha variável pontos para 0. Por que não é adicione e é mude? O adicione ele vai fazer um mais, quer dizer, qual o valor que eu tenho mais esse valor. Então, se eu tenho 1 mais 1 vai para 2. Se eu tenho 2 mais 1 vai para 3. O mude não, o mude ele fala assim, ó, quanto que tem lá? Não me interessa, vai ser, a partir de agora vai ser esse. Então é o 0. Então, olha lá, agora foi para 0, certo? Então, beleza, fiz esse ajuste técnico aqui para poder fazer a pontuação. Bom, agora a próxima etapa é eu fazer o cronômetro. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu melhorar aqui na minha variável. Deixa eu ver se eu consigo. Clicar com o botão direito, renomear variável, por tempo com T maiúsculo, tá? Só para ficar mais bonitinho ali. Ok. E ponto também. Ponto com P maiúsculo. Ok também. Beleza, para ficar mais bonitinho aqui em cima. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a parte do controle de tempo. Então, eu vou vir na opção do meu cenário e eu vou programar o meu cenário assim, ó. Vou pôr o evento nele. Sempre que eu clicar aqui, ele vai ser inicializado, tá? Então, ele vai transmitir iniciar jogo. Aí eu vou falar para ele assim, ó, variável, mude o tempo para 0. Eu poderia colocar aqui também, ó, mude pontos para 0, mas como eu já fiz lá no outro, vou deixar separado, tá? Aqui eu vou agregar, eu vou colocar aqui então assim, ó, controle sempre. Então sempre que acontecer alguma coisa, sempre que meu jogo for inicializado, eu vou falar para ele, espere um segundo, e aí remova 1 segundo do tempo. Então eu venho aqui na variável, adicione -1 do tempo. Então veja só, o tempo está começando do 0 e vai para -1. Não, então eu vou fazer o seguinte, meu jogo ele vai ter 60 segundos. O meu ator ele precisa capturar pelo menos uma bolinha amarela durante 60 segundos. Então eu vou vir aqui, ó, meu tempo ele sempre vai começar de 60. Então sempre inicializa por 60. Aí ele vai lá, espera 1 segundo e decrementa 1 segundo do tempo. E vai decrementando 1 segundo do tempo, tá? Então vamos ver se isso aqui funciona. Ó. Olha lá, 59, 58, 57, aí está decrementando 1 segundo do meu tempo. Beleza. Aqui eu posso pôr uma condição de vitória aqui também, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso vir aqui, vou dar um stop e colocar o seguinte, ó, eu espero 1 segundo e eu adiciono 1 segundo. Se o tempo acabar, o que vai acontecer? Então eu posso pôr um controle aqui, ó, se a minha variável tempo for igual a 0, vem aqui a variável tempo for igual a 0, é sinal de que o tempo parou, acabou tudo. Então eu vou vir aqui, vou colocar um controle e vou dizer para ele assim, ó, pare todos, tá? E vou pôr um evento, transmita, só que vai ser antes aqui, ó, transmita nova mensagem, que eu vou chamar de fim do jogo. Fim do jogo. E aí, então, o
que vai acontecer aqui? Quando for o fim do jogo, eu venho na barata aqui e vou colocar assim, ó, quando receber fim do jogo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma mensagem. Diga... É aparência, eu fui no lugar errado. Aparência. Diga. O seu tempo acabou. O seu tempo acabou. Fim de história. Tá? Com isso, nós implementamos ali todo o cenário. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, deixa o tempo correr aqui, eu vou deixar... Vou fazer diferente. Ao invés de deixar os 30 segundos só para simular o nosso tempo aqui e a coisa acabar, eu vou pôr 20 segundos só, tá? Depois a gente volta para 60. Então, vamos lá. Está correndo o tempo, ó. O meu personagem tem que se movimentar e buscar a bolinha. Seu tempo acabou, tá? Embora eu tenha conseguido capturar aqui, o tempo encerrou, o tempo acabou. Ele não fez mais a captura, ele não fez mais nada. Então, nessa terceira etapa nossa aqui de desenvolvimento, nós criamos as variáveis, nós fizemos uso dessas variáveis, nós inicializamos ela, tá? Nós conseguimos gerenciar o tempo de execução e finalizar os processos aqui do nosso jogo. Eu poderia colocar aqui ainda, ó, só para a gente poder encerrar, criar mais uma variável. Eu vou renomear essa aqui para meu nome, jogador. Criei a variável jogador, tá? Eu não vou deixar exibir o valor dela. E aí, o que eu vou fazer aqui no jogador? Toda vez que eu começar, que eu for iniciar o jogo, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma pergunta. Quem é aparência? Deixa eu só ver aqui. Não é aparência não, é em sensores. Ó. Vem aqui, ó, pergunte. Então eu vou colocar, mudou o tempo, vou perguntar qual o seu nome, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, mude jogador para a resposta que foi dada. Beleza. Então, aí, quando finalizar o jogo, a gente vem aqui na baratinha, ó, quando ele receber, ao invés de eu colocar aqui, ó, seu tempo acabou, eu vou colocar aqui um operador de junte. Vai juntar o quê? Esse texto aqui, ó. Seu tempo acabou. Aliás, deixa eu fazer diferente. Eu vou pôr o seu tempo acabou aqui, ó. Seu tempo acabou. Vírgula. E aí eu coloco o meu nome. Jogador aqui, ó. Vai aparecer Anderson, seu tempo acabou. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer isso funcionar. Vou dar um play aqui. Qual o seu nome? Anderson. E aí a gente vai esperar os 20 segundos para ele me notificar que o tempo acabou, tá? Então agora eu faço a captura da tela e personalizo as mensagens de acordo com o meu usuário. Então vamos lá, vai dar lá a mensagem lá. Aparece, Anderson, seu tempo acabou. Beleza, era isso que eu queria que acontecesse. Até aqui está tudo ok. Bom, então agora falta só a gente criar as condições de vitória para o nosso jogo poder encerrar. Então, condição de vitória e de derrota, evidente. Então, assim, a gente já fez um procedimento onde ele joga uma mensagem dizendo que o tempo acabou. Mas acabou em que situação? Eu venci? Eu perdi? Então, é isso que nós vamos tratar agora nesse momento. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma condição de vitória no nosso cenário. Bom, então vamos lá. Eu já tenho a situação aqui de que ele jogava mensagem, então a gente vai aprimorar esse cara aqui. Eu vou colocar uma condição
um mecanismo de controle, se então se não. Então, se o ponto dele for igual a zero, se os pontos dele forem igual a zero, a variável pontos for igual a zero, é sinal de que ele perdeu, né? Ou melhor, vamos fazer diferente, não vou usar isso aqui não, vou usar se os pontos dele for maior do que zero, vamos usar essa. Se os pontos for maior do que zero, é sinal que ele venceu. Então eu vou colocar aqui assim, ó, vou duplicar essa mensagem e vou colocar aqui, ó, fulano, que é o cara que digitou o nome. Parabéns! Você venceu. Pronto, beleza. E aí eu vou adicionar um som. A gente vem aqui na opção, aqui na verdade o meu já estava adicionado, mas a gente vem na opção aqui, ó, vou adicionar o maluco, que vai ser esse som aqui, ó. Esse vai ser o som de derrota. E esse será o de vitória. Tudo bem? Então, adicionar os dois, é só clicar sobre ele. No meu caso, já estão adicionados aqui, tá? E aí, então, a gente vai codificar esse cara para poder aceitar. Então, parabéns, você venceu. Então, você vai tocar o som. Toque o som, tadã. Agora, se for na outra circunstância, tá difícil sair a palavra, eu vou juntar mais outra coisa aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, junte, que vai escrever assim, ó, que pena. E aí vai colocar, vou pôr esse junte aqui dentro, ó. Junte de novo. Que pena, nome do jogador, né? Anderson, José, sei lá. O seu tempo acabou. Vou escrever diferente aqui, ó. Vou colocar assim, você não atingiu o objetivo do jogo. Você não atingiu o objetivo do jogo. Beleza, e aí vou tocar o som também. Aqui, toque o som, ao invés de ser o tadá, vai ser o dum-dum. Dum-dum-dum. Ok? Feito isso aqui, a gente pode testar e verificar se está funcionando. Então vamos lá, vou dar um playzinho aqui. Deixa eu maximizar a janela. Qual o seu nome? Vou escrever aqui, ó, Anderson. Lembrando que eu deixei só 20 segundos para a gente poder fazer os testes aqui ser mais rapidinho. Então vamos testar aqui e ver se a gente consegue pegar a bolinha em 20 segundos. Consegui. Parabéns, você venceu. Ótimo, beleza. Deixa eu começar de novo. Nome. Ah, essa aqui não vai dar tempo não, vamos tentar. Só para ilustrar, tá, meu pessoal? Ah, meu mouse ficou aqui em cima. Cara. O mouse fica em cima da seta aqui, ele pressiona. Vamos lá de novo. Anderson. Tirei o mouse do caminho, vamos lá na tentativa de capturar a bolinha. Ele vai soltar o barulho daqui a pouco. E não mostrou a mensagem. Muito provavelmente porque eu acho que eu não vinculei ela. Quer ver? Ah, é que eu coloquei toque som até o fim. Deixa eu... É toque o som. E aí vai. Fazer uma nova tentativa. Deixa o tempo acabar. Mais 20 segundos aqui de demonstração.
Oh, meu mouse ficou ali de novo. Meu mouse está com mau contato, pessoal. Eu esqueço ele aqui em cima, ele clica novamente. Tô aqui gastando tempo, tá? Beleza, a mensagem apareceu muito rápido, não deu tempo de ler. Aí é só a gente aumentar o tempo de exibição da mensagem aqui, ó. Ao invés de 2 segundos, coloca 3, por exemplo. Tá, mesma história aqui, ó. Beleza. Nós finalizamos o processo do jogo em si. Agora faltam duas coisinhas. A gente colocar um som por exemplo, quando começar o jogo. Então a gente pode vir aqui, ó, procurar um som. Vou adicionar, cliquei em cenário, tá? Vim em som e eu vou procurar um som para o cenário. Geralmente eu vou pegar um loop desse, ó. Tô passando um som aqui, ó. Vou pegar esse, tá? Eu consigo, por exemplo, se eu pegar o volume dele aqui, pode ser que ele esteja alto, ó. Então eu posso tentar abaixar aqui, ó, mais baixo, ó. Vai ficar um somzinho mais suave. E aí, o que eu vou fazer aqui no cenário, eu vou dizer para ele aqui, ó, quando receber iniciar jogo, toque o som sempre, toque o som, vamos ver o que acontece. Não, ficou até o fim aqui, de novo peguei errado. É só toque o som. Ainda também não funcionou. É que não funcionou. Minha mensagem está errada aqui, ó. Eu coloquei fim de jogo, é iniciar jogo. Vamos ver. Não deu certo esse, é esse aqui mesmo. Veja só, na verdade, assim, por que não deu certo? Como é sempre, ele tem que tocar até o fim e voltar. Então ele vai entrar num laço infinito, vai ficar sempre tocando o mesmo jogo. Antes não estava funcionando porque eu estava na opção fim de jogo, e é iniciar jogo. Então vamos lá de novo, ó. E aí fica a musiquinha tocando. Acabou o jogo, tá? A gente pode implementar aqui também um som para a movimentação do personagem. Então vamos ver como é que seria possível isso. Bom, para a gente poder encerrar isso então, vou na barata de novo. E aí a gente tem um detalhezinho aqui nela, né? A barata ela tem 4 ações que são muito parecidas, ó. Aponte para uma direção, adicione, se tocar na cor faça tal coisa, adicione ou diminua, né? Na verdade, adicione positivo ou negativo. Pois bem, a gente pode fazer o seguinte, tratar isso aqui de uma maneira única. Então eu poderia colocar aqui, criar um procedimento onde basicamente a gente tem duas situações, ou eu movimento X ou eu movimento Y, tá? Então se for movimento horizontal é X, se for movimento vertical é Y. Então para a gente poder fazer a questão do som, porque eu teria que editar os 4 módulos, então a gente vai usar o conceito de
abstração, tá? Nós vamos abstrair, nós passamos a entender que essas 4 ações, elas são muito parecidas. Então, ao invés de eu repetir o código 4 vezes, eu poderia vir aqui e criar um módulo, vou criar um bloco aqui, que eu vou chamar de controle movimentação. E eu vou adicionar para ele alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é tipo, que pode ser x ou y. O segundo parâmetro é o movimento. Valor, movimento. E o terceiro parâmetro é valor, retorno. Eu já vou explicar o que é isso. Vou dar um ok aqui, ó. Beleza. Então eu criei esse carinha aqui, ó. O que é tipo? Tipo vai ser para decidir se eu vou fazer com movimentar x ou y. Essa é a primeira regra. O segundo é para decidir o tipo, o valor movimento é quanto eu vou adicionar antes de trocar na borda. E o valor retorno é quanto eu vou decrementar ou quanto eu vou movimentar para não andar na borda. Então antes de fazer o som do movimento do personagem, a gente vai agregar ou a gente vai implementar esse cara aqui, ó. Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. Eu vou criar uma condição, tá? Um controle. Se então, se não. E o meu se então, se não vai testar o seguinte, ó. Vai testar o meu tipo. Então, se o tipo for igual a x, então eu vou fazer uma movimentação de x. Ah, faltou uma coisa aqui, ó. Faltou acrescentar aqui a direção. Como é que eu cheguei a tipo, movimento, retorno e direção? Porque são os valores que eu tenho aqui, ó. O tipo, se é x ou se é y, tá? A direção, se vai ser essa ou essa. Movimento, se positivo, e movimento se negativo. Então, se o tipo for x, então a gente vai fazer esse bloco aqui. Se o tipo for y, a gente vai fazer... Aliás, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Ctrl C, Ctrl V. Mudo esse cara aqui de volta. Opa. Se for x, vai aqui. Por esse carinha aqui, ó. É que agora ficou bem bagunçado, mas vamos lá. Esse aqui, este aqui. Esses dois são x. Agora vou dar um Ctrl C no y aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui volta e esse aqui gruda aqui, ó. Então, se for beleza, melhorou. Então, se for x, ele vai fazer esse, se for y, ele vai fazer isso. Então, se for x, eu vou apontar para a direção, ou eu vou apontar para... Na verdade, o aponte, ó, ele pode, na verdade, dá para a gente dar uma melhorada aqui ainda. O aponte pode ser separado, ó. Aponte para a direção tal, adicione 5, posso tirar esse aponte daqui, ó. Adicione y. Por quê? O aponte para a direção ele funciona para as 4 situações, tá? Então, se o tipo for x, eu vou pegar o valor do movimento e adicionar a x. Senão eu vou pegar o valor do retorno aqui, ó. Mesma coisa embaixo. A y, o valor de retorno a y. Bom, parece que eu fiz uma coisa meio de dois, mas vamos entender como é que eu faço aqui funcional. Então, seta para a direita, tá? Eu vou fazer assim, ó, controle. O que eu vou usar aqui? Aqui vai ser x, porque a seta é para a direita. O valor do movimento é 5
5 positivo, o valor do retorno é menos 5. E a direção é 90. Beleza, esse cara aqui eu já usei, jogo fora. Próximo. Aqui vai ser x também, vai ser menos 5, o retorno é 5 positivo, e o valor da direção é menos 90. Jogo esse fora. Esse aqui é y, então vamos lá. Esse aqui vai ser y menos 5, 5, 180. Jogo fora. E esse aqui, mesma história. Vai movimentar y. Ele vai ser y, 5 positivo, menos 5 e 0. Joguei isso aqui fora. Bom, veja só, eu identifiquei um padrão de comportamento e modularizei. Então eu reduzi a quantidade de código repetido, criando uma função própria para fazer isso. Beleza, feito isso aqui, será que vai funcionar? Veja só, ele não vai mudar nada do funcionamento anterior, ele tem que funcionar exatamente da mesma forma. É isso que nós vamos testar agora então. Ó. Dá um play. Anderson. Continua funcionando, a movimentação está funcionando. Ah, meu mouse ali em cima. Passando por a bolinha mais perto aqui, beleza. Vamos lá. Anderson. Opa. Ó, a movimentação tá tudo certinho. Beleza. Resolvido o problema. Então, ele está se movimentando de acordo como ele já se movimentava antes. Então, agora, eu vou criar uma condição aqui para ele ficar tocando uma musiquinha. Certo? Então, a gente vai fazer uma condição aqui para ele tocar, fazer o movimento dele toda vez que ele andar. Então, vamos procurar um som, mais um som para barata, um som de movimento. Vou usar isso aqui, ó, Finger Snap. Beleza, vou baixar ele um pouco para não ficar muito alto também. Então toda vez que a baratinha andar vai fazer esse barulho aqui, ó, tá? Então vamos lá, para o código de novo eu vou adicionar som, tocar o som, no final de tudo aqui, ó. Então vamos ver se deu certo. Não, é aqui na verdade. Eu não acho que aqui dá. Vamos testar. Beleza, funcionando aqui. Então o somzinho está funcionando também. Maravilha. Eu vou lá no cenário agora de volta e vou voltar o tempo para 60 segundos para permitir mais tempo para o meu jogo, tá? Bom, eu acho que com isso nós encerramos, ou nós desenvolvemos aí o nosso primeiro jogo com o Scratch aqui, tá? Eu vou finalizar aqui, ó, Labirinto versão
final aqui, eu vou por final. E vou baixar para o meu computador. Então, está salvo aqui. Maravilha. Então agora eu vou subir esse projeto lá no meu, na minha área lá no Scratch, no ambiente do Scratch. Bom, então vamos lá, eu entrei no site do Scratch, do MIT, entro na minha área, minhas criações, e vou aqui, ó, novo projeto. Ele vai abrir o Scratch Online, eu vou carregar o arquivo que eu salvei na minha máquina. Eu vou vir aqui, ó, arquivo. Deixa eu diminuir um pouco esse navegador aqui, ó, só um momento. Aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, arquivo, carregar do seu computador. Vou na minha área lá, atividades módulo 2, versão final, que é isso aqui, ó, abrir. Ok, vou substituir o projeto. E vou clicar em compartilhar. Primeiro projeto criado para a aula. Pensamento computacional para docentes. Adicionar ao estúdio. Ok. Se eu entrar aqui agora, minhas criações, tá lá o labirinto, tá? E o projeto do urso. Eu posso... Então com isso aqui eu finalizei aqui o elemento, o meu segundo projeto. E aí a gente vai agora usar esse projeto, ou a ideia desse projeto, para criarmos aí uma atividade baseada aí. Uma atividade baseada nesses elementos, só que uma atividade educacional. Então a gente vai usar alguns elementos de geografia. Nós vamos criar um labirinto com elementos da Via Láctea. Tá? Então isso é o que nós estamos prevendo para a próxima atividade. Tá? Um abraço, pessoal, até lá.